Bom dia, querido irmão. Bom dia a você que nos irá ouvir esse devocional, assistir esse devocional. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência ao nosso devocional nessa manhã de quarta-feira. Estamos expondo a carta de Tito, meditando na carta de Paulo a Tito. Estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos ler do verso 4 em diante. Lembrando que os versículos de 3, o versículo 3 principalmente, Paulo nos mostra como éramos antes da conversão. Éramos sujeitos, éramos iguais aos demais, quando ele diz que nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Ele mostra como era a nossa vida antes de Cristo ter nos alcançado. Agora ele vai mostrar o que é que Deus fez, a obra de Deus. Quando ele começa com o mas. Esse mas, ele é importantíssimo porque se o versículo tivesse terminado na descrição que Paulo fez no verso 3, nós estaríamos perdidos. Esse mas, ele aparece, é o mas de Deus, né? Ele aparece em algumas outras passagens muito interessantes. Se nós pegarmos, por exemplo, Efésios, quando o texto diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Mas ele nos deu vida, estando, né, nós mortos em nossos pecados e delitos. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Então nós encontramos que o mas de Deus, ele penetra a nossa escuridão do pecado e nos traz vida, nos traz admoestação, nos traz alento, né? Poderíamos até mesmo parafrasear, né? Nós vivemos momentos difíceis, mas Deus é o nosso Redentor, Deus é o nosso Salvador. Vivemos dias de percas, mas o Senhor é o nosso pastor, né? Então nós vemos aqui que esse mas, ele muda o cenário da nossa história. E aqui nós vemos que Paulo, depois de descrever, dizendo quem nós éramos, agora ele vai mostrar o que Deus fez e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Ele diz assim no verso 4, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Meus irmãos, eu não tenho a menor pretensão em exaurir esse texto nessa manhã, porque há muita riqueza aqui. Há muita preciosidade. Nós poderíamos passar o ano nessa porção aqui. E uma das coisas que eu gostaria de começar a elencar para a nossa edificação é que Deus é aquele que vem ao encontro do homem. Nunca é o homem que vai ao encontro de Deus. Sempre é Deus quem vem. A palavra diz que foi Deus quem veio atrás do homem, foi Deus quem buscou o que havia se perdido. Nós não vamos a Deus. Essa é a verdade. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Foi Deus quem nos buscou no necrotério espiritual. Foi Ele quem nos deu vida. Foi Ele que assim o fez.
É Ele quem é o Senhor da salvação. A salvação pertence a Ele, não pertence a nós. A salvação pertence a Deus, como Jonas nos diz. Observe que o texto nos mostra esse contraste. Outrora éramos desobedientes, outrora éramos insolentes, outrora éramos pessoas que buscávamos os desejos humanos, os prazeres deste mundo, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus o fez por causa de sua bondade, por causa do seu amor. Deus não é obrigado a salvar a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que Deus fez, faz e irá fazer, Ele faz por meio de Cristo, Ele faz por causa da sua bondade, por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Essa é a verdade que a Escritura nos mostra. Deus se revelou. Ele se revelou da forma que Ele quis, na pessoa do seu Filho, naquela cruz. E Ele se revela, Ele revela quem Ele quer. Ele revela quem Ele quer, Ele se revela quem Ele quer. O próprio Senhor Jesus nos diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá no Evangelho de João. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então essa revelação de Deus, é o próprio Deus quem providencia, é o próprio Deus quem se manifesta. Ele fez isso na pessoa do seu Filho. Cristo é a última e definitiva revelação de Deus. É a última e definitiva, é a plena, é o ápice da revelação de Deus. É a pessoa de Cristo. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que outrora, no passado, Deus havia falado de várias maneiras, por meio dos profetas, né? E agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, por meio de quem Ele fez o mundo. Então observe que quando Deus revela-se em Cristo, é a sua última e máxima e plena revelação. Aqui nós vemos quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, seu amor. Essa bondade e amor de Deus foram reveladas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Por isso eu sempre gosto de afirmar que Deus não tem mais nada para dar ao homem além de Cristo Jesus. Nada, mais nada. Deus não tem amor para nos dar, Deus tem Cristo para nos dar. E Cristo é a revelação plena do amor de Deus. Cristo é a revelação plena, máxima da paz de Deus. Cristo é a revelação máxima, plena da graça de Deus. De que forma Deus se revelou? Ele se revelou em Cristo Jesus. Ele se revelou em Cristo Jesus. E o que ocorre quando o Senhor se revela? Ele diz assim: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Mais uma vez nos mostra que a salvação não pode ser alcançada por méritos. Afinal, mortos não têm mérito. Aqui, Paulo deixa muito claro que ele está fazendo uma distinção. É óbvio que nós não podemos ser salvos pela lei, porque a lei exclui a graça e a graça exclui a lei. Ou é por graça ou é por lei. Uma vez que a lei pressupõe justiça, pressupõe mérito, e nós bem sabemos que nós não temos, precisamos, para
sermos dignos de ser alcançados pela lei, precisávamos observá-la em sua totalidade. Pois Tiago nos informa que aquele que peca em um ponto da lei é culpado de toda a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Na verdade, quando Deus deu a lei ao povo, a intenção era que o povo falasse, olha, volta lá Moisés, diga para o Senhor que nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos. A lei foi dada para revelar o nosso pecado, para mostrar o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, para que caíssemos de joelhos e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o povo disse, não, tudo o que Deus pediu nós faremos. Tudo o que Deus pediu nós faremos. 3 dias depois eles estão querendo matar Moisés. Observe que aqui Paulo deixa muito claro que é pela graça, é pela misericórdia, é uma ação de Deus. Olha, irmãos, Ele nos salvou. Não sou eu que me salvo, não é você que se salva. Ele nos salvou. E olha qual o parâmetro que ele usa. Ele disse, olha, não é porque vocês fizeram alguma coisa boa. Não é porque vocês fizeram alguma coisa justa. Porque vocês são pecadores, depravados, corrompidos. Vocês estão longe de mim. Na verdade, eu os odeio. Eu odeio o pecado de vocês e odeio vocês que cometem o pecado. Foi por causa da sua misericórdia. Foi por causa da sua misericórdia. Deus é misericordioso, irmãos. Ele não precisava, não precisa e nunca precisará salvar ninguém. Deus é Deus, sem nenhum de nós. Deus não salvou o homem por motivo de solidão. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus não tem necessidade alguma, nem interna e nem externa. Ele não tem nenhuma necessidade, ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso o texto diz que foi por causa da misericórdia dele. Misericórdia dele. Irmãos, aqui nós vamos parar por aqui porque nós podemos passar o dia pensando nessas verdades tão maravilhosas. Esse Deus eterno, absoluto, magnífico, majestoso, ele se revelou. E esta revelação de Deus em Cristo Jesus nos mostra sua bondade e sua misericórdia, o seu amor, mudando, transformando toda a nossa existência. Não é que Deus veio melhorar a nossa vida, não. Ele veio transformar a nossa vida. Ele nos tirou da morte para a vida. Nos deu uma nova vida. Nos declarou justo, perdoou os nossos pecados, nos encheu com seu Espírito e nos adotou como filhos. Então observe que há riquezas tremendas aqui. Ele fez isso não porque merecíamos, não porque somos bonzinhos, não porque as nossas obras são obras justas. O profeta vai dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Não, ele fez por causa da sua misericórdia. Que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, que Deus poderoso. Meus irmãos, nos deleitemos na grandeza desse Deus, no poder desse Deus, no amor, na misericórdia, na graça desse Deus. Comece a meditar na graça do Senhor nesse dia, na misericórdia do Senhor nesse dia. E que Deus abençoe você grandemente. Um forte abraço.